Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Todo mundo está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Lucila. Boa noite, Lúcia, Boa noite. Vanessa e Fabiana. Bom, vamos iniciando. Eu coloquei para gravar, tá? Eu vou até falar disso daqui a pouco, mas aí as pessoas que perderam podem assistir a gravação, né? A gente coloca no decorrer da semana lá no portal, né? Que vocês têm acesso também das atividades, dos encontros, tá? Então, quem perdeu pode assistir lá. Vou compartilhar minha tela. Oi, Vanessa, acho que você falou, mas está desligado o seu microfone. Boa noite. Boa noite. Desculpe, eu não pude estar na primeira aula. Sem problema. Você assistiu a gravação? Sim, Sim. assisti. Muito boa. Compartilhar aqui. Pode, minha filha, desde que você fique calada. Vocês estão vendo minha tela Sim, é um slide, né, de atualização de fitoterapia. sim. Então, tá bom. Bom, vamos dar início, né? Como eu falei para vocês, é, quem for entrando, né, vai participando, ou as pessoas que também, porventura, não puderem assistir essa aula ao vivo, a gente disponibiliza ali no decorrer da semana para assistir online, tá? Bom, meu nome é Cladeilson, né, eu me apresentei semana passada, mas para quem não tinha entrado semana passada, eu sou farmacêutico, né, sou um dos tutores aí do curso de atualização em fitoterapia, né, disponibilizado ali pela Fiocruz. Atualmente eu sou especialista regulatório, né? Eu trabalho na área regulatória e é isso. Sou farmacêutico aí há uns 7 anos, 8 anos. Bom, eu vou só passar por alto algumas regras que a gente tratou no último encontro, né? Mas para quem não estava, só para a gente passar rapidinho, tá? Apresentação individual, né? Para quem não se apresentou na semana passada e quiser fazer uma apresentação rápida, tá? Seu nome, a cidade, o estado de onde você fala e também a sua convivência ali com a fitoterapia, né? Às vezes a gente não trabalha diretamente com a fitoterapia, mas já trabalhou, já atuou durante a graduação, alguma coisa do tipo. Então, se vocês quiserem participar, falar, tá? Vou passando aqui as pessoas. A Lucila, você entrou aula passada? Não, né? Seu microfone está fechado, eu acho. Eu não tive na passada porque eu estava numa reunião. Tá bom, Meu nome é Lucia, eu sou daqui do município de Atibaia, em São Paulo. Eu sou farmacêutica já há um pouquinho mais tempo que você. 30, eu estou na prefeitura há 31 anos, tá? Estou completando 31 anos. E aqui a gente tem um projeto para começar o Farmácia Viva, legal, né? Então eu tô precisando pegar conhecimento de tudo quanto é lado para poder ajudar na implantação, legal, bacana. tá bom? Tá bom, E a obrigado. gente está à disposição para o que precisar. Também ficamos à disposição. Obrigado. A Lúcia Zimmermann, você estava na última aula, né, Lúcia? Tava sim. Mas se quiser se apresentar rapidinho para as pessoas, pode ficar à vontade. Eu sou farmacêutica da Prefeitura de Porto Alegre. Eu já, há uns anos atrás, eu fui coordenadora de um projeto financiado pelo Ministério da Saúde aqui no interior do Rio Grande do Sul, no litoral norte.
Agora eu já estou desde 2017, daí eu estou na Prefeitura de Porto Alegre. E a gente ganhou um projeto para a Prefeitura de Porto Alegre para desenvolver a farmácia viva aqui. E aí a gente está nessa luta aí. Então já tem uns anos que eu tô, digamos assim, sempre estimulando a fitoterapia aqui no Rio Grande do Sul. E agora o maior desafio é concretizar a farmácia viva em Porto Alegre. Legal, obrigado. Eu também sou da farmácia homeopática da prefeitura, eu sou a responsável técnica. Legal. Obrigado, Lúcio. Nada. Vanessa? É, boa noite. Boa Eu noite. sou Vanessa Carla, sou farmacêutica bioquímica, com especialização em farmácia clínica. Sou farmacêutica há 22 anos, sou de Brasília. Fui a primeira turma formada aqui Legal. e adoro atuar nessa parte de fitoterapia. Passei por várias áreas, entre indústria, hospital, drogaria, e abri uma clínica onde eu pude atuar na parte clínica na fitoterapia, aromaterapia. Gosto muito dessa parte, de estar me atualizando nisso. Essa semana eu tive a oportunidade de ser convidada para ir para assumir a farmácia hospitalar no Goiás. Inclusive, saiu a minha autorização hoje de transferência do DF para o Goiás. Foi tudo muito rápido, em 20 dias do convite a aceitar. E lá eu vou estar atuando na parte hospitalar, mas já busco, inclusive, de colocar essa parte de fitoterapia. Então, uma coisa que eu gosto de atuar, e é o hospital estadual da cidade, e vou buscar colocar isso aí lá. Então, Legal. para mim, sempre estar atualizando vai ser uma coisa muito boa. Legal. É o Hospital Estadual de Águas Lindas? Não, Não? de Ah, tá. Formosa. Ah, tá. Eu sou de Brasília também. Deixa eu falar. Raquel? Obrigado, Vanessa. É, eu sou microbiologista clínica, aqui também em Brasília. Eu atuo no Hospital Materno-Infantil de Brasília hoje. Eu vim do Agarram, mais recentemente, do Hospital Regional da Asa Norte, né, que é referência de queimados para a região norte e centro-oeste do país. E, mais recentemente, eu vim para ficar mais pertinho de casa. Então, eu pedi remoção e estou hoje na Asa Sul, né, no Hospital Regional da Asa Sul, aqui em Brasília. E sou microbiologista clínica e meu interesse nesse link para os fitoterápicos é justamente a questão da resistência aos antimicrobianos, que é um problema de saúde pública mundial, e eu gostaria muito, eu tenho me aplicado a estudar as ações antimicrobianas dos fitoterápicos, né, dessa questão um pouco mais natural e para aplicar a minha área de atuação. Aqui em Brasília já tem a farmácia viva mesmo, não faz parte da minha realidade. A minha realidade é mais relacionada a essa questão do controle de antimicrobianos dentro, na assistência hospitalocêntrica, né? E aí, assim, eu gostaria de sair um pouquinho, de sair um pouquinho dessa pegada mais assistencial, mas para o que a gente tem de melhor, assim, de origem natural. E é por isso que eu tenho me aplicado também nessa parte de fitoterapia. Legal. Obrigado, Raquel. Fabiana, Oi? pode se apresentar rapidinho? Tá dando para me escutar bem? Vamos sim.
Meu nome é Fabiana, eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho numa unidade de pronto atendimento. Não tem muito casos, né, de indicação para uso de fitoterápicos, mas como eu sempre gostei dessa área, apesar de nunca já ter trabalhado no início assim que eu me formei, mas fiquei por pouco tempo, por ser uma farmácia que não cumpria, né, a legislação. Então, mas eu sempre tive um interesse pela parte de fitoterapia. Aí eu vi a oportunidade de estar, na verdade, abrindo mais um leque, né? Porque eu não tive ainda a oportunidade, né, de estar trabalhando nessa área, voltado nessa área. Na verdade, estou totalmente voltada à alopatia, mas não é algo que me arde o coração, entendeu? Uhum. Eu espero que a partir desse curso, né, eu consiga estar tendo uma oportunidade maior nessa área de trabalho. Legal. Obrigado, Fabiana. Acho que por último, a Amanda. Olá, boa noite. Meu Boa nome é noite. Amanda Mello, sou farmacêutica com especialidade na farmácia clínica geriatria. Moro em Maricá, onde foi criado recentemente a Farmácia Viva Farmacopeia, e vim buscar mais informações para também contribuir para o crescimento e construção dessa farmácia viva. Legal. Obrigado, Amanda. Então, a gente finalizou as apresentações, né? Acho que foram. Hoje só temos mulheres na sala até agora. Então, vamos repassar alguns pontos, né? Na verdade, que a gente comentou na aula passada. E quem não viu ainda a aula passada, né? Tá a gravação lá no portal, tá? Então, algumas regras de convivência, né? Que a gente passou. Vou passar bem rápido aqui. Toda pergunta é bem-vinda, tá? Então, se tiver alguma pergunta, não precisa se sentir envergonhado, se achar que a pergunta é boba, nada disso, tá? Se eu não souber e se algum colega também não souber, a gente vai atrás da pergunta e no próximo encontro a gente discute, tá? Então, toda pergunta é bem-vinda. Levantar a mão antes de falar, né? A mão virtual ali. Pontualidade e assiduidade, né? Importante pra gente. A assiduidade, né? As frequências, né? Do curso, ele conta para o certificado, né, final, então o aluno precisa ter 100% ali de aproveitamento, né, tanto do conteúdo, né, do curso, quanto dos encontros, né, a gente tem 3 encontros ali ao longo do curso, e quem não participa do encontro, né, por algum motivo, ao vivo, precisa assistir a gravação e fazer um relatório, né, com algum dos casos clínicos que a gente discute aqui, tá? Engajamento, participação, né? Então a gente é como se fosse um bate-papo, né, onde a gente vai trazer alguns casos clínicos, né? Os de hoje não é muito caso clínico, né, mas uns casos práticos, né? Para a gente discutindo o assunto ali da fitoterapia, tá? Uma pessoa se candidata a monitor assistente, não tem muito, para a gente não é muito usual. Não sentir-se constrangido a perguntar, né? Como eu disse, toda pergunta é bem-vinda. Nem todo mundo sabe tudo, né? Então eu estou aqui como tutor, eu não sei tudo de fitoterapia, estou longe de saber tudo de fitoterapia, tá? Até porque minha convivência com a fitoterapia foi mais na época da graduação, com a iniciação científica, né? Ali 2 anos trabalhando um pouco mais voltado para esse campo da fitoterapia. Ai, meu Deus, saiu o slide aqui. Ah, voltou. Então eu não sei tudo, tá? Então o que eu não souber eu vou atrás, a gente debate, se algum colega souber vai ajudando também, tá? Então, como eu disse, é uma troca de conhecimento, né? Colocar o nome e a cidade no Zoom, né? É importante só para a gente saber de onde está falando, né? E o nome da pessoa. Se tiver contribuições, não é o caso, né? Aqui, mas principalmente quem for fazer, né? Depois lá no caso clínico, o relatório de que não assistiu a aula ao vivo, né?
Contribuições originais, né? Evitar plágio. A gente já passou por esse processo de graduação, pós-graduação, enfim, a gente sabe como fazer esse tipo de relatório sem cometer ali o plágio, tá? Celular desligado ou silencioso para evitar dispersões, né? A câmera ligada, se for possível, tá, gente? Não é uma obrigação, mas se quiser deixar a câmera ligada, é bom que a gente vai conhecendo os rostinhos de todo mundo e a interação fica mais legal, né? Ouvir mais do que falar, né? Então, a gente saber ouvir também, né? Claro, a gente pode falar com nossas contribuições, né? Mas a gente saber ouvir também. E eu também, né? Aqui como tutor, eu vou falar mais porque eu vou apresentar os casos, né? Mas estou ouvindo todas as contribuições de vocês a qualquer momento, tá? Falar somente pelo tempo combinado ali, mais ou menos de 1 minuto, tá? Não é uma regra fechada, tá, gente? A gente pode, claro, a contribuição pode demorar um pouco mais, um pouco menos. A gente coloca 1 minuto, considerando que a turma teria 40 alunos, né? Que foi a proposta inicial lá, do curso, mas hoje, por exemplo, a gente está em, acho que 8 ou 9, então dá para falar mais de 1 minuto, caso alguém tenha interesse, tá? Os títulos a gente fala que deixa fora da sala, né? Então, até para a pessoa não sentir um pouco acanhada, né? Ah, tem um pós-doc, tem um doutor, tem um professor titular de uma universidade não sei de onde. Então, os títulos a gente deixa de fora, né? Então, todos nós estamos aqui para aprender e para ensinar também, né? Para contribuir. É, todos somos farmacêuticos, né? Então, a contribuição ali no mesmo patamar. Então, a gente pede para deixar os títulos de fora até para todo mundo se sentir um pouco mais à vontade, tá? A regra de Vegas, né? O que acontece aqui fica aqui. Então, não vai ser compartilhado fora do nosso grupo, né? Da turma K. Então, se tiver alguma contribuição, alguma consideração, o que fala aqui fica aqui, tá? Dar e receber feedback respeitosamente, né? Ou, tanto o meu para vocês, ou vocês para mim, ou para o curso no geral, tá? Tem o canal também de interação lá no fórum, né? Onde vocês podem dar um feedback, se não quiser dar o feedback na aula mesmo, né? Aqui na tutoria, tá? Então, fiquem à vontade. A atividade substitutiva, né, que era o que eu estava falando, para os alunos que perdem esse encontro, né, ao vivo, tem que fazer uma atividade substitutiva, tá? Só para vocês entenderem, a atividade substitutiva, ela não vale nota, tá? Ela vale a presença, tá? Então, se o aluno perde o encontro ao vivo, ele precisa assistir depois gravado, né, que a gente coloca lá no portal da Fiocruz, e escolher um dos casos clínicos e apresentar um relatório, uma atividade mesmo substitutiva. Tem um modelinho lá, eu postei para vocês no fórum, tá? Dessa atividade. Então, ela conta como se o aluno tivesse participado do encontro. Então, ela conta a presença, tá? Como eu falei para vocês, né, a gente até confirmou com a coordenação do curso ontem, que para o certificado ser emitido, o candidato precisa ter o aproveitamento de 100%, tá? Então, ele veio em 2 encontros e faltou o último, por exemplo. Ele precisa entregar a tarefa substitutiva do último. Aí ele vai ter as 3 presenças, tá? Então ele precisa contabilizar ali as 3 presenças do encontro, seja pelo encontro ao vivo, seja pela atividade substitutiva, tá? Entregar até a data da avaliação final, salvo engano, é dia 26 e 27 de outubro, tá? A atividade substitutiva, tá? Depois eu vou pegar direitinho como vai funcionar, mas atividade substitutiva não, tá? A atividade final, tá? Dia 26 ou 27. Eu vou pegar direitinho lá as instruções, aí no próximo encontro eu já trago para vocês e, e também a gente vai interagindo lá no fórum, tá? Bom, trazendo os casos práticos, né? Eu nunca sei se essas fotos ficam na frente aqui na hora que eu estou falando, se é só para mim ou se para vocês também ficar na frente. Deixa eu tirar aqui até para eu ler. Acho que aqui vai. Eu não estou vendo mais ninguém, porque eu preciso ler aqui, aí eu estou tirando da frente. Ah, consegui jogar para baixo aqui. Tem como. Então vamos lá, para o caso prático, né?
E vocês viram que a aula 3, né, a aula 4 e a 5, se eu não me engano, a aula 4, 3 ali principalmente, ela traz muito aspectos fitoquímicos, né, do, do conteúdo, né, das plantas e tudo. A ideia não é a gente trabalhar, né, tanto esses aspectos fitoquímicos. É claro que no decorrer do caso clínico, né, do caso prático ali, a gente pode ter, né, algum tipo de... Peraí que alguém mandou um chat aqui. Boa noite, professor. Gostaria de saber se está aparecendo meu nome correto. Na outra sala estava aparecendo outro nome. Está como usuário do Zoom. Tiago, tá como usuário do Zoom, tá? Mas eu vou anotar aqui seu nome para ficar certinho e coloco como presença, tá? Aí no final, Tiago, você pode se apresentar? Eu vou só dar continuidade. Aí no final, qualquer coisa você se apresenta. E eu acho que o Mauro também entrou depois. Aí ele se apresenta no final, tá bom? Então vamos seguir aqui. Como eu disse para vocês, né, o curso tem algumas aulas que são muito focadas nas questões dos aspectos fitoquímicos, né, ali da planta. E a ideia não é a gente debater a fundo, né, fitoquímica, nem nada disso, até porque o nosso tempo é muito curto, tá? Então a gente traz, né, alguns casos, só para vocês entenderem, esses casos são os mesmos para todas as turmas, tá? Então a gente, lá atrás, a gente pensou em alguns casos, onde a gente pudesse contemplar de uma forma mais geral o curso, né, para a gente, igual na semana passada, né, a gente tratou muito sobre boas práticas, né, nos casos clínicos dos medicamentos fitoterápicos, né. Hoje a gente fala um pouco sobre a farmacotécnica também, então trazendo esses conteúdos um pouco mais macro, né, porque de fato não dá tempo de trabalhar todos aqueles aspectos fitoquímicos, moléculas, interações de substâncias, tá? Então, no decorrer dos casos clínicos, se for aparecendo, claro, a gente vai trabalhando, mas a ideia não é isso, não é trabalhar os aspectos fitoquímicos de uma forma tão detalhada aqui no curso, tá? A Lucila falou que minha tela está aparecendo só a atualização inicial, a atualização em fitoterapia. É isso? Vocês não estão vendo, então? É isso mesmo, professor. Desde Aí. o início só está a primeira tela com o nome, o título do curso e o seu nome. Ai, Jesus. Eu falando aqui, pensando que vocês estavam vendo o trem. Peraí. Agora começou. Agora apareceu. Ah, é porque eu coloquei no modo sem ser em tela cheia. Esse negócio é meio doido, né? Esse Teams aqui. Deixa eu ver se agora vai. Vocês estão vendo? Caso prático 1. Sim, Deu, Sim. deu certo agora? eu. Tá bom. Bom, aqui no caso prático 1, né? A gente discutir. Não chamou de caso clínico, porque às vezes a gente entendeu que não tem tanta parte clínica assim, né? Em alguns casos, então a gente chamou de caso prático, né? A paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico, né, a valeriana. Considerando a situação descrita, quais ações do farmacêutico deve tomar para garantir a correta dispensação do fitoterápico e a segurança do paciente? Aqui a gente vai trabalhar um pouco ali na questão não na dispensação propriamente dita, né, mas para entender um pouco do, da prescrição que veio, né, para o paciente, e debater alguns pontos ali que a gente pode pegar do que está incorreto, né, nessa prescrição, pensando ali na segurança, até na segurança do paciente para o consumo do medicamento fitoterápico, tá? É, aqui. Aqui eu tenho a receita, né, aqui tem a receita do medicamento, né? Claro, tudo é
É fictício, tá, gente? A gente montou uma receita fictícia e tudo para não expor dados de paciente nenhum, tá? O professor Fábio, né, o coordenador do curso, ajudou também nessas receitas, né? Ajudou a fazer. Ele é médico pediatra, né? Então ele fez ali umas receitinhas para nós fictícias, tá? Então ali é uma receita simples, né? Emitida ali pela Farmácia da Natureza, né? Que é uma farmácia que realmente existe, farmácia viva, né? De Jardinópolis, se eu não me engano, tá? Então ele receitou aqui uma valeriana de 200 miligramas, 90 comprimidos, tomar uma cápsula por dia, uma cápsula, não, um comprimido por dia, 3 vezes ao dia, né? Eu já falei cápsula, né? Aí tá das grandes questões dessa receita, né? Que a gente estava debatendo em um outro momento, né? É muito complexo, né? Você colocar uma regra do que é CP, né? E do que é CAPS, por exemplo, né? Então, o paciente chega lá CP. Para um dos nossos colegas, ele entendia pela regra que ele tem lá, que CP é cápsula, né? Então, aí já começa talvez um erro na prescrição, né? Tá, o paciente chegou lá com a prescrição da valeriana, né? E, mas essa prescrição é em cápsula ou é em comprimido, né? Então, a gente pensando nisso no aspecto farmacotécnico, né, do, dos fitoterápicos, né, a escolha da forma farmacêutica ali, por exemplo, eu tenho um produto, um medicamento que ele é muito higroscópico, né, por exemplo, o ideal não é se colocar numa cápsula, né, até porque eu vou ter ali uma absorção de umidade, né, e uma liberação, né, de umidade para esses produtos que pode, tem até um, um dos casos, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né, mas a ideia dessa receita, por exemplo, era, tá, 90 comprimidos ou 90 cápsulas, né? O farmacêutico precisa saber para fazer a correta manipulação, né? Outros aspectos, né? O que que vocês observam de diferente nessa receita ou de incompleto nessa receita, né? Podem falar, fica à vontade. Na duração do tratamento? Muito bem. Você não tem a duração do tratamento, né? Nesse caso. É, é muito complicado a gente dispensar, né, um medicamento para o paciente ali, sem a duração do tratamento, né? Tá, pode não ser uma planta que tenha um nível de toxicidade alta, mas e se fosse, né? O paciente vai consumir isso por quanto tempo? 60 dias vai da cabeça dele, né? Então, assim, fica muito complexo, né? E essa decisão não cabe a nós, né? Essa decisão cabe ao prescritor, né? Então, pensando nesse aspecto, né, da duração do tratamento, o que que a gente faria, né? É, não é só isso que tem que está faltando, né? Mas assim já é um ponto para a gente se discutir, né? Talvez entrar em contato com o prescritor, né? Por mais difícil que seja isso, né? A gente sabe a realidade, né? De ter uma interação ali com o consultor, com o prescritor, né? Mas entender de fato a duração do tratamento, né? Tá, vai ser 90 cápsulas, 3 vezes ao dia. Dá até para fazer o cálculo ali, né? Mas será que não era uma prescrição diferente, de uma posologia diferente? Então, a falta, né, desse, dessa informação da duração do tratamento talvez inviabilize ali a dispensação de uma receita. Se fosse pensando num medicamento alopático, por exemplo, de sujeito a controle especial, não tinha como você dispensar, né? Então, a base ali é você precisar da duração do tratamento para fazer a dispensação, né? E a data da receita, né? Isso, também está faltando, né, a data da receita, bem Na observado. realidade, não só a data, né? A data e não só a questão do tempo, porque o problema eu acho que existe
é que, mesmo sendo fitoterápico, as pessoas acham que não tem que ter a pausa de estar vendo se está tendo resultado, se não tem resultado. É a análise logo após algum tempo. Qual é Tem, a resposta que o paciente está tendo? Isso é importante. Não quer dizer, porque é fitoterápico, que não pode ter uma reação adversa, né? é, Ah, é natural, mas e aí? Como você está respondendo? Vamos ver daqui 10, 15 dias? Vamos ter um retorno? Como você está respondendo? O que seu corpo está reagindo? O que você está sentindo? Aí se vê se aumenta a dose, realmente qual vai ser a posologia de data e marcar outro retorno também. O problema, eu acho que das pessoas está sendo é fitoterápico, é uso eterno. Não é assim que funciona. tem a ideia muito errada ainda, né, de fitoterapia, que é igual você falou, né? Ah, é produto natural, eu posso usar à vontade, né? Não, Tu não é vê que bem também assim. pode ter complicações, né? Até às vezes por algum Alterações, medicamento né? que se é utilizado e pode ter alterações ou se sentir mal devido a algum medicamento que se utiliza. Então, tudo tem que ser analisado nisso aí. Não é porque só, é natural, é natural. Não, vamos lá. Eu acho que é a base da avaliação clínica, a função do que vai ser, para que vai ser, o que você faz, até mesmo de medicamentos, se tem um diabetes, se não tem, se é hipertenso, se não tem, não quer dizer que vai associar um fitoterápico ali que, tá tudo bem. Isso mesmo. Né? É tudo, eu acho que é a avaliação mesmo do paciente. Uma anamnese, né? Mesmo que básica, né? Fazer uma anamnese ali do paciente para entender, né? Mas alguém tem algum ponto para colocar? Eu acho que falta fazer a análise de dose, a análise, a anamnese com o paciente mesmo, sobre o que está tomando, para ver se não tem nenhuma incompatibilidade ou não, né? Isso daí também tem que ser visto. Correto. Além disso tudo, né? Aqui está faltando, se fosse uma prescrição verdadeira, né? Que a gente fosse aviar lá na receita, né? Na farmácia, desculpa, seja na farmácia de manipulação ou na farmácia viva, né? Tá faltando a assinatura do prescritor, né? Então, Cadê o vai, carimbo médico, é, assinatura médica? assinatura, né? O carimbo é muito, tem aquela velha discussão, né? De que o carimbo não é obrigatório, né? Se tiver assinado, Depois, pode, né? Mais, desde que haja esse agora de digital, é, mas mas a até assinatura então, tem que ter, mesmo né? assim, ainda vem vulgarizando muito. A receita em si, por mais que seja um receituário simples, que é o mais comum, a falta de informações nele também, né? Existem várias faltas de informações, que na realidade é o que vem acontecendo. Eu acho que no Brasil todo, desde que, inclusive, se racionalizou agora de que, por exemplo, você não tem mais que ir na vigilância sanitária vai lhe dar uma receita porque ela é fora do estado. Mas o respeito até dentro do estado em si não é mais respeitado. Eles não comportam as informações necessárias que tem que conter dentro da receita. É Quem como se fosse trabalha uma coisa. diretamente com a dispensação pega casos assim todo dia, né? Casos. Porque, na realidade, não é só por ser fitoterápico. Aham. Isso é É. até medicamento, inclusive na 344, na portaria 344 de psicotrópico e antibióticos. Tá bem grotesco a falta de informações nas receitas agora. Não é só porque é natural, não. Eu acho que está bem amplo essa falta de informação. Tanto do médicos em si, de qual hospital, de qual instituição em si que está prescrevendo, porque tem que ter, não é só do médico, do paciente também,
as informações do paciente, nome, endereço, idade, até as básicas do paciente, e inclusive da posologia, medicamento, qual a miligrama, por quantos dias, é tudo. Hoje em dia, a falta de informação, acho que está em toda a receita. Quando não falta lá em cima, falta no meio ou falta no final. É, Né? Não se tá, pegar uma 100%. por mais que existe a regrazinha ali, precisa ter todas essas informações, infelizmente, não ocorre. Sim. É complicado, né? A gente tem um problema sério de prescrições no Brasil, né? Isso é conhecido por todo mundo, de todos os farmacêuticos aí, principalmente quem Independente de atua, ser né? fitoterápico, né? Dependente, é. Né? Aqui eu trago mais algumas, né? Algumas questões, né? Então, por exemplo, quando é prescrição de fitoterápico, né? Você precisa ter ali o nome completo, né? O nome botânico ali da droga, né? Então, seria Valeriana officinalis, né? Por exemplo. O médico só colocou valeriana, né? Então, a gente considera que tá faltando informação, né? Qual a parte da droga, né? Se é para manipular, se for uma receita de manipulação, se for um fitoterápico já, né? Um medicamento fitoterápico industrializado, tudo bem, né? Ali você poderia, não vai ter esse problema da parte da droga que o médico tá pedindo. Mas se for numa farmácia de manipulação, por exemplo, vai chegar lá o farmacêutico vai falar, ué, mas espera aí, o que que eu tenho que fazer da droga vegetal aqui, né? Por mais que tenha nos formulários da farmacopeia brasileira, né, algumas formulações de fitoterápicos, você precisa de um respaldo ali documentado, né, do que o médico está prescrevendo. Ah, então, são as folhas, né, que eu vou fazer um extrato seco, é o caule, é a parte subterrânea da planta, qual a droga vegetal, né, dessa planta. Então, também precisa saber. Então, o ideal é que venha. A gente tem um caso mais na frente, que eu vou mostrar para vocês, onde tem uma receita mais completa. Então, ele traz a parte da droga, ele traz o nome botânico da droga, né? Tem uma outra questão aqui que a gente falou, né, que é o comprimido ou cápsula, né? Precisa chegar no entendimento, né? É cápsula ou é comprimido? Tem diferença, É, né? eu Eu acho acho. assim, ó, que, Aham, que medicamentos fitoterápicos é um dos medicamentos mais difíceis de fazer a dispensação, assim. sim, Porque se chega assim, chega uma receita dessa, às vezes mesmo tu contata o prescritor e nem ele sabe direito, né? não Daí sabe. é um extrato seco, é só o pó da folha em pó mesmo, tem algum marcador específico, alguma dosagem específica, nem eles sabem direito É para fazer o que uma eles tintura, um querem. xarope, eles não sabem. Às vezes você não sabe o que Eles que é uma não tintura. sabem, e daí tu fica assim, ó, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou orientar para essa pessoa? E aí, É, às vezes, como é que tu vai explicar a parte técnica para a pessoa? Olha só, se tu tá numa drogaria, né? Olha, eu tenho todas essas especialidades farmacêuticas disponíveis aqui, e aí tu vai ver essa miligrama, às vezes tu não encontra a miligrama correspondente com o que está na receita. padronizada já, né? É bem difícil. É, a dispensação de fitoterápicos é complexa. Né? Quando a receita vem certinho, igual eu falei para vocês, tem um caso mais à frente, como eu mostrei para vocês, facilita, né? Claro, você já tem todas as informações ali, mas quando você pega um desse aí, por exemplo, você fica meio sem saber o que fazer, né? Ou você E vai na aí, sorte e dispensa o que está na sua mão, ou você recusa a receita, né? Então, Mas às vezes até infelizmente, às mesmo para vezes você auxiliar, né? Se é é para mais ser fácil ter a manipulado, marca se é específica. industrializado, porque devido à informação que vem corretamente na receita, você vai saber a pessoa, por exemplo, chega numa drogaria, aí fala, não, isso aqui é manipulado. Então a pessoa vai em busca de um local para manipular aquilo ali, só que tem que estar devidamente escrito o que se deve fazer. Porque até se para chega na evitar erro, drogaria e não tem, vai falar assim, não, isso aqui é para ser... A pessoa mesma vai falar assim, não, ó, isso aqui não tem aqui, é manipulado.
E quando chega na farmácia de manipulação, precisa das informações, né, completas. Oi, Lúcia, você estava falando? Eu acho Que às vezes é melhor aí tu ter a marca específica, né? Do nome comercial, da indústria é específica, que daí o erro se torna menor. Quando a gente menor. fez compra, e isso também foi um problema, é um problema no serviço público, né? Quando tu vai fazer uma compra pública, como é que tu vai padronizar isso lá no edital, né? Na descrição do item, né? Porque também tu não pode Usar priorizar nome. nenhuma marca, né? E É, aí, às vezes, tem dosagens específicas que só uma empresa fornece e produz, né? Então, E no SUS tem toda aquela particularidade, né? Que você não é, pode colocar o nome comercial, né? Tem que ser o nome genérico, entre aspas, né? Que não é o caso aqui, mas no caso seria sim, o nome botânico, é igual você falou. Se fosse o nome comercial, talvez já resolveria ali metade dos problemas, né? é. Mas é isso. A dispensação de fitoterápico é uma questão bem complexa, né? Tem outra questão aí, né? Que ele fala 3 vezes ao dia, né? Para a gente que, né, já estudou, é farmacêutico, a gente entende que eu preciso dar um intervalo ali de 6 horas, talvez, de 8 horas, mas o paciente não sabe. 3 vezes ao dia para ele pode ser 8, 9, 10 da manhã. Pronto, ele cumpriu a carga horária lá de a posologia que foi definida para ele, né? Se você não diz para ele, 3 vezes ao dia, com intervalos de 6 horas, ou colocar lá de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, enfim, né? O paciente não tem obrigação de saber, né? Então, claro, né, cabe a nós também orientar, né, o paciente, mas a prescrição já deveria vir contida, né, até porque ele leva uma cópia para ele, né, para poder ter ali todos os dias uma base de como tomar, né, como fazer uso, né, desse medicamento, né. Então, ali tem um outro erro que talvez induza o paciente a fazer o uso incorreto, né. Se ele usar tudo, se ele tomar os 3 comprimidos de uma vez, ele cumpriu o que o médico colocou ali. 3 vezes ao dia, né? Então, Verdade, verdade. Isso aí foi um é, dos erros que eu achei também. sim. É Eu vi complexo, né? bem. Porque para a É, gente é fácil, né? Mas para o paciente ele não tem obrigação de saber. Então, você tem que deixar o máximo de informações ali detalhadas para que ele consiga fazer o uso do medicamento correto, né? Senão vai chegar lá na frente, igual a Vanessa citou, vai fazer o acompanhamento. Não está tendo efeito, né? Por que que não está tendo efeito? O paciente está tomando certo? Às vezes não está, né? Não está seguindo. Não é o caso, né? Mas sei lá, precisa tomar em jejum, precisa tomar depois das refeições, né? Tudo isso precisa constar ali na receita, né? Para o paciente ter uma adesão melhor ao tratamento, né? E levantando outra questão aqui, né? Farmacêutico pode prescrever valeriana? Vocês sabem? Ninguém sabe? Então, depende. É o que eu. Da dose. Depende do. Depende. Não é bem da dose, né? Na verdade. Depende se ele está na formulação que está lá no formulário da farmacopeia brasileira. Todas aquelas formulações que estão na farmacopeia, né, que estão no formulário da farmacopeia, elas são isentas de prescrição, né? Então, teoricamente, o farmacêutico poderia prescrever dentro daquelas restrições que estão lá no formulário, para aquela indicação, tá? Naquele padrão, tudo como o formulário mostra, né? Pelo método de extração que está lá no formulário, tudo isso. Tá? Então, poderia. Se for o industrializado, que já vem da indústria pronta, a gente não prescreve, né? O farmacêutico não prescreve, porque ele é tarja vermelha, né? De prescrição. Até coloquei alguns exemplos aqui na frente, né? Tá passando. Ah, vou mostrar daqui a pouco, né? Mas aqui trago algumas informações que a gente já discutiu, né? Trazendo aqui alguns pontos. A avaliação da prescrição deve observar os requisitos, né? De legibilidade, com ausência de rasuras e emendas, né? Aquilo que a gente conhece. Identificação da instituição, do profissional prescritor, né? Com o número do conselho, enfim. Identificação completa do paciente, né? Nome, idade, sexo, endereço, enfim. Nomenclatura botânica, né, no caso dos fitoterápicos, é importante que traga, né,
toda a informação da nomenclatura botânica, igual ali seria Valeriana officinalis, por exemplo, ele só colocou valeriana, né? Concentração, dosagem, a forma farmacêutica, né, gerou muita confusão. É comprimido ou é cápsula? É preciso saber. Quantidades, respectivas unidades. Posologia e modo de usar. Nesse exemplo que a gente deu, que eu trouxe aqui também, faltou informações, né, da posologia, do modo de utilização do medicamento. Duração do tratamento, nem tinha, né, na receita. Então, não sei quanto tempo que o paciente ia usar. Local e data da emissão também não tinha, assinatura do prescritor também não tinha. Então, a ausência de qualquer item desse pode acarretar não prescrição, né? Nesse caso, provavelmente a receita não seria aviada, né? Porque está faltando muita informação, né? A não ser que você conseguisse falar com o prescritor, chegassem ali num nível de segurança, né? Para poder fazer essa dispensação, tá? Aqui eu trouxe algumas marcas, né? De medicamentos fitoterápicos industriais, né? Então, o Valerimed, Valeriane, o Valessone, né? Todos são valerianas officinalis, né? No extrato seco, e eles são medicamentos de venda sob prescrição médica, né? Apesar de que não tem retenção de receita, né? A gente sabe que nas farmácias você pede, não precisa da receita, mas a gente, por vias de regra, né? Por legislação, farmacêutico não prescreve, tá? O que que a gente poderia prescrever? Era esses que estão lá nos formulários de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, né? Igual eu falei para vocês, né? Seguindo ali todas as fórmulas, né, que estão disponíveis lá para as indicações que tem lá. Então, aqui, por exemplo, tem uma preparação extemporânea, né? Tem uma tintura. Nesses casos, a gente poderia fazer a prescrição ali para o paciente dispensar. Claro, né, gente? Uma anamnese antes, né, para entender a necessidade do paciente, né? Hoje tem as farmácias clínicas muito dentro das próprias farmácias, né, um núcleozinho ali de farmácia clínica, onde você tem, né, essa chance ali de fazer um, um perfil do paciente, né, uma anamnese mais profunda do que simplesmente lá no balcão, né? Até fica mais o paciente ou farmacêutico, né, fica mais à vontade ali para fazer uma anamnese numa sala fechada, ambiente onde ninguém vai escutar, né, as informações do paciente, tudo isso, tá? Então, diante, né, disso, tendo uma anamnese, uma indicação que está lá no formulário da farmacopeia, a gente poderia sim prescrever. No caso de prescrição de medicamento industrializado, aí só pode ser prescrição médica, tá? Alguma dúvida, gente, sobre o caso clínico 1? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Então, vamos seguir para o caso clínico 2. Você já pegou alguma receita desse jeito aí? Ou você exagerou um pouquinho? Ah, foi exagero. Para Ai, obrigada. com esse tanto de, Sim. de informações faltantes, é difícil, claro, né? Tem, né? Os colegas farmacêuticos que trabalham diretamente com a dispensação talvez já tenham visto, né? Eu, como não trabalho na dispensação, né? Nunca peguei, assim, nem em época de estágio, nem nada disso, esse tipo de prescrição faltando esse tanto de coisa, né? A gente colocou mais para poder induzir também a gente a debater, tá? Mas não duvide não, viu, Raquel? Que tem, com certeza tem por aí, viu? Gente, eu fiz uma cirurgia há 14 dias atrás, tomando os medicamentos, dá uma sede, cara. Toda hora eu tô tomando água. Vamos lá para o caso clínico 2. A senhorita JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico que era cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Aí ela relatou: comecei a observar que as cápsulas escureceram, né, bastante, e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e à qualidade da medicação. O que poderia estar ocorrendo nesse caso?
De repente, por ser um antioxidante, né? Acho que até a iluminação mesmo, qual cápsula que foi utilizada, onde ela foi encapsulada, Também pode interferir. essa parte que tem os produtos que as pessoas acham que pode colocar em qualquer tipo de proteção de É, cápsula, e a luminosidade interfere bastante. sim. Tem umas cápsulas que são, não vou dizer protetoras da luz, né? Mas assim, elas são um pouco mais escuras, né? Que talvez protegem um pouco ali da, que- de, da luz, Ver a né? A incidência da região, luz, né? Algumas substâncias são sensíveis à luz, né? Então você precisa e proteger. a região onde se é úmido, se Sim, não é úmido, é, para interferir de estar amolecida ou não, qual forma ela está guardando essa cápsula, onde ela está guardando, a armazenação dela, né? Se é dentro de uma bolsa, se não uhum, é, se é num lugar escuro, se não é. Eu acho que isso tem que relevar também. isso. Assim como a falta do saquinho dessecante, que podem não ter colocado no frasco ou deixar o frasco aberto. Sim, Sim, da umidade, verdade. né? Dependendo da planta, né? Tem uma higroscopicidade ali muito grande, né? Então ele retém muito líquido, né? Ele pega o líquido e libera, né? Você deixa o frasco aberto, por exemplo, no banheiro, que é um ambiente super úmido, né? É claro que provavelmente você vai ter uma interferência ali no medicamento, né? Na questão de umidade, né? Mas aqui tem várias, né? Várias possíveis erros, né? Ou erros ou falta de orientação que pode ter acontecido, tanto a nível da paciente, né, que está fazendo o uso, quanto até da farmácia, né, que lá no fabrico, fez a preparação do medicamento fitoterápico, né, e pensando até antes, né, até desde a compra da matéria-prima, né. Ah, É ele o início, comprou né? A anamnese. Aí lá no início de como começou, isso. até não tem. Na realidade, eu acho que até para observar o erro. Foi no início, foi no meio da fabricação, É, foi na dispensação. Da maneira como se está isso, não tem como avaliar. Da onde se iniciou o erro. teria que fazer uma investigação, né, para saber, talvez ali um controle, até um controle de qualidade das cápsulas que ela ainda tem, né, ela não fez uso de tudo, para entender o que que pode estar havendo, né. A cúrcuma, né, ela não tem a característica dela não é escurecer, né. Então, assim, se ela for mantida nas condições ideais, né, ela não tem essa característica de ter escurecer, nem nada disso. Mas ela pode, né, ter um efeito ali higroscópico, né? E também a cúrcuma, é, o Vitor é um dos tutores, ele trouxe um exemplo de uma farmácia que ele trabalhou, de farmácia viva, que eles colocaram a cúrcuma num saco plástico, né? E eles observaram que com o tempo ela gerava como se fosse eita, ela gerava como se fosse um melaço, assim, não é um melaço, né? Mas como se fosse uma camada de resina meio gosmenta, assim, e acabava que fazia com que os plásticos se grudassem, né? Então, ele trouxe essa observação de que a cúrcuma, com o tempo, ela pode, né, gerar uma película, né? Essa película que pode ser o fator que está interferindo nas cápsulas, né? As cápsulas estão grudando, né? Mas aí eles não investigaram a fundo, né? Não fizeram pesquisas a fundo para entender por que que isso acontecia, né? Mas foi uma observação que eles fizeram mais visual ali, que também pode ser o caso da paciente em questão, né? Pode ser a cápsula também, né? A gente sabe que a cápsula, ela tem ali umas propriedades de açúcares, né? Se você deixa ela muito, por exemplo, você deixar uma cápsula no carro, né? Quando você for pegar, ela tá mole, né?
porque o sol interfere muito, né? Ela se desintegra ali um pouco a camada superficial de fora, né? A E pode ser umidade, também a é, umidade isso, interfere bastante, umidade e independente o assim, de calor, qual né? região do país, a umidade interfere muito. Sim, tem regiões onde se observa uma umidade bem maior, né? Às vezes nem tanta, nem só Porque se a pensando na gente vê região do país. aqui no Oi? DF a gente releva, né, pela secura. É, Mas aqui se a gente for ver nas outras regiões do país, existe bastante umidade. A gente está acostumado com a seca, é, que não regi- tem, não tem nos outros locais. regiões mais frias, né, costuma ter uma característica de umidade um pouco diferenciada ali, né? Mas não só a característica da região, né? Até onde ela armazena, né? Por exemplo, se ela colocar no banheiro, né? O banheiro é Sim, muito úmido, né? O calor que gera ali, o frio, né? Vai gerando aquelas partículas de água, né? E torna o ambiente muito úmido, que pode interferir, claro, né? na- no medicamento, né? Eu anotei algumas coisas, né, aqui que a gente pode trazer como para discussão, né? Nem só pensando no paciente, né? No que ele está fazendo para armazenar isso, né? Na própria substância, né? Igual eu falei para vocês. Será que não é um efeito higroscópico, né? Da própria droga vegetal, né? Os extratos secos, né? Eles têm a capacidade, né? Eles têm essa característica de ser higroscópicos, né? Então, pode ser que a cápsula esteja saindo, né, umidade ali que a planta, a própria droga vegetal está gerando, né? E como está o armazenamento também é uma questão que a gente levantou, né? Estou armazenando onde esse produto, né? Estou armazenando fora de ambientes úmidos, por exemplo, banheiro, não é o ideal, né? Estou armazenando fora da incidência direta de luz solar, né? Também pode interferir ali nas cápsulas, né? A embalagem que esse produto tá, né? Ela ajuda a reter a luz, né? A umidade. Então, será que eu mantenho fechada depois que eu uso? Né? São algumas questões também que dá para levantar. Pensando pelo lado, né? Lá da produção, né? Será que na produção, né? Eu não na secagem dessa cúrcuma, né? Eu sequei direito, eu fiz o processo de secagem da planta, eu coloquei nas estufas, deixei secar no tempo correto. Será que ela não estava seca o suficiente, já estava com umidade, né? Será que foi respeitado o teor de umidade, né, da planta? A gente sabe que as plantas, né, as drogas vegetais têm aquele teor de umidade que a farmacopeia fala, que é aceitável, né? Tem todo aquele tem um cálculo lá que você corrige teor de umidade, né? Não é o caso de fazer cálculo, mas, né, na necessidade precisa também, né, ver se está dentro dos parâmetros, né? Se o, quando a gente compra, né, da farmácia, né, na verdade, compra essas drogas vegetais, né, de um fornecedor, normalmente vem um laudo, né, dizendo a umidade, a temperatura, como ele foi seco, enfim, né, todas aquelas questões que a gente precisa saber de como, para saber a procedência da nossa droga vegetal, né. Será que eu estou comprando de um fornecedor que está me fornecendo, de fato, uma droga vegetal de qualidade, né? Quando é dentro da farmácia viva, fica mais fácil, né? Porque a farmácia viva você faz todo o processo, né? Desde o cultivo, o planta, colhe, faz a manipulação, tudo dentro da farmácia. Então fica mais fácil de você controlar, né? Agora, quando você está numa farmácia de manipulação, que você compra o produto de um fornecedor, você precisa observar a procedência, né, dessa droga vegetal. Então, pode ser que o erro também, né, nesse caso hipotético aqui que a gente trouxe, esteja lá no início, né, lá na ponta. Mas pode ser também na hora de manipular, né, o produto na farmácia de manipulação, né. Quando você tem produtos muito higroscópicos, né, aí o ideal é que você não preencha a cápsula 100%, né. Você preenche ali também um pouco de recipientes para
ajudar, né, contribuir ali um pouco no processo de não gerar umidade ali do medicamento, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né, na hora de fazer a manipulação do medicamento. Então, pode ter sido um erro também do, da farmácia, né? Nesse caso hipotético, não tem como a gente saber, né, de quem foi o erro, porque foi feita uma investigação, né? Mas trazendo várias hipóteses, né? Desde o fornecedor da droga, do responsável pela manipulação e do paciente, né? Que também pode estar fazendo o processo de armazenamento do medicamento errado, pode estar contribuindo, tá? É, aqui, né, e a gente poderia perguntar para o paciente, né? Tem foto da cápsula? Tem foto da embalagem? Essa embalagem, ela protege da luz, da umidade, né? É um vidro âmbar, é um vidro leitoso, né? Perguntaria se está com medicamento com a prescrição, né? Se poderia mostrar a embalagem e as cápsulas, se a embalagem está bem fechada, né? São algumas perguntas que a gente faz ali para tentar entender, né? O que está ocorrendo com esse medicamento, por que ele está escurecendo, né? Por que as cápsulas estão grudando, né? O armazenamento, super importante, né? Talvez um dos fatores mais importantes que a gente está falando aqui desse caso, né? Até para evitar a incidência de umidade, né? A manipulação, né? Seguiu boas práticas, né? O produto foi bem seco, foi colocada a quantidade certa dentro das cápsulas, né? A cápsula usada era correta para o medicamento, né? Então tem toda essa questão. Que a gente tem alguns tipos de cápsula, né? Tem cápsula transparente, que você vê lá, né? A droga vegetal. Tem aquelas coloridinhas, né? Que a gente conhece, que talvez reduzam um pouco ali a incidência de luz, né? Então tem algumas perguntas que a gente faz para tentar entender e chegar no problema, né? Aí ela trouxe, né, as fotos. Então, as cápsulazinhas grudadas ali, né, do medicamento. E a embalagem que ela trouxe também é uma embalagem leitosa, né, de material leitoso ali. Ele protege da luz, né, se bem fechada, né, é para proteger da umidade, né. Mas se for uma planta, né, uma droga com a capacidade higroscópica muito grande, né, talvez também não interfira, talvez a umidade não seja suficiente, né, da embalagem ali para proteger, né. Abriu, pegou, às vezes também no próprio manuseio, tá? O paciente pegou com a mão molhada, por exemplo, né, meteu a mão molhada lá dentro do pote e pegou, ficou água lá, né, e acabou gerando essa esse grude, né, assim, nas cápsulas. As cápsulas, como a gente sabe, são gelatinosas, né? Tem açúcares ali, algumas coisas, então ela acaba, se tiver muito sol, se tiver água, você vê que ela gruda mesmo no dedo, né? Então, para grudar uma na outra é muito fácil, tá? A embalagem poderia estar a mais âmbar, né? Também daria para ser E, a âmbar, né? e ter Mas, aquela proteçãozinha da embalagem da umidade. Eu esqueci agora o nome. sílica, Do que coloca dentro para conter a umidade? é, é sílica, não? Me falhou a memória do nome também. Eu acho que sim, um Dessecante. saquinho de sílica. É Isso, saquinho Coloca também, dessecante. né? É é verificar. Faz parte das boas práticas, né? Se realmente passou por todo isso. o processo. Seria interessante também colocar, né? Se fosse, Se já que está tão grudando, tal, porque ela poderia inibir esse processo. sim. Acho que foi a Lucila que falou, saquinho secante, né, Lucila, que você falou? Dessecante. Dessecante, obrigado, é isso mesmo. Mas eu acho que é o da sílica, né? Acho que é o da sílica, É sílica. aquele saquinho que Isso, de vez em quando a gente vê nos medicamentos. porque já aconteceu, até mesmo de ser adquirido e não conter isso, né? E dependendo da região, que por mais que faz parte das boas práticas e não conter ali, que isso vai, até qual o momento que está ali, é verão, é isso ou aquilo, do calor que vai estar, isso vai atrapalhar, que pode gerar na cápsula estar grudada.
Isso daí Aí pode deixa na acontecer na área bolsa. privada, para Sim, aí redução na de bolsa, custo. deixa no É, carro. O calor que se pega, né? Tudo interfere. é o É, ponto e que o a fato de Lucila... não fechar. Desculpa, Lucila. Sim, É o E o ponto... ponto também de não fechar direito o frasco. Isso acontece muito. sim, que Tá? cai É muito comum. umidade, né? Que deixa Isso. aberto. Isso Verdade. acontece muito com, por exemplo, na área hospitalar mesmo, com tira de glicemia, que não se fecha direito o frasco, e aí a tira dá resultado falho, né? E no caso do saquinho dessecante, isso é mais comum na área privada para redução de custo, né? Porque isso tem um custo. Aí você Sim. vai fazer a manipulação, e aí isso daí é o diferencial no preço de uma farmácia para outra, por exemplo. Sim. Acho que Né? entra o controle de qualidade ali, né? Que por mais às vezes que age, mas aí falhou em algum momento. É, porque não é obrigatório, né? Sim, Aí que tá a exato. questão. Na parte fitoterápica não é Você não obrigatório, tem verdade. obrigação de colocar isso no frasco, mas a tua boa prática requer que É coloque. um Sim, diferencial, né? Mas deveria ter, né? Mas para conter custos, igual a Lucila falou, a gente não vê em todos os cantos, né? Alguém mais, gente, quer contribuir no, no caso 2? Aqui eu trouxe algumas informações, né? Que os extratos secos, né? Geralmente são higroscópicos, né? Por isso podem causar ali o amolecimento da cápsula, ou o extrato pode ficar compactado e escuro, né? Porque pegou umidade, né? Para isso não ocorrer, né? O ideal é que escolha a quantidade do recipiente, que a escolha, né? E a quantidade do recipiente seja adequada, né? Para extratos secos com média ou alta higroscopicidade, né? O volume da cápsula deve ser preenchido pelo menos com 50% de recipientes, né? Ali para você ajudar na estabilidade do produto, enfim. E se o volume do insumo for elevado, né? O ideal é que você fracione ali, né? Não adianta você encher a cápsula até a tampa que mal feche, né? Na hora de fazer o casamento ali da cápsula, mal feche de tanto insumo, de tanto extrato seco que você colocou. Quando são plantas, né? Quando são extratos secos higroscópicos, o ideal é que você faça esse fracionamento ali e coloque uma quantidade de recipientes para ajudar nessa estabilidade do produto, né? Aqui eu trouxe umas fotinhas só para, tá? São de outras substâncias, de outras drogas, né, vegetais. Maltodextrina, né, por exemplo, aqui ela sofreu, né, uma oxidação ali, né, pelo processo de hidroscopicidade, né? E a Erosil 200 também ali tem uma 0 hora e 123 horas depois, né? São alguns dos estudos que tem disponíveis na literatura, só para mostrar para vocês como que fica ali, né, de um tempo para o outro, quando não se tem o cuidado ali no armazenamento, enfim, tá? A umidade, temperatura do produto, o que pode ocorrer. O caso prático 3, né? Alguém mais quer falar sobre o 2? Não? Todo mundo tranquilo? Vamos para o caso prático 3. Deixa eu tirar esse negócio que está do lado. Paciente JA, 48 anos, né? Vendedora, apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação, tá? Vocês vão ver que essa receita ela tá mais completinha. Então ela trouxe, é uma receita fictícia, né, também, trouxe ali a data de emissão, o endereço da farmácia, o médico, o CRM, tá assinado, né, o nome do paciente, né, a idade, o sexo, enfim, né, e a prescrição propriamente dita, né, que é um xarope de guaco, 300 ml, e ele coloca, né, a, as instruções, né, a formulação do xarope de guaco, né, vai ser a partir de uma tintura de Micânia levigata, né, que é o guaco lá, o nome popular, tá? Aqui vejam que ele colocou o nome botânico da droga, né, então tá certinho. Aqui ele colocou, né, tem a folha ali entre parênteses, né, ele colocou que é a parte da planta, né, então aqui fica mais fácil na farmácia de manipulação, né, você já sabe que você vai fazer uma tintura de Micânia levigata, né,
e a parte que você vai usar é a folha, né? Esse RD é a proporção, né, da droga com o solvente ali, né, que você vai fazer a utilização. 10% e ele um xarope, né, de 300 ml. Aqui a posologia, né, ele colocou tomar 10 ml 3 vezes ao dia durante 10 dias. Aqui ele colocou a duração do tratamento, mas esses 3 vezes ao dia aqui também é igual na primeira receita lá, né? 3 vezes ao dia, mas que horas essas 3 vezes, né? Porque o paciente pode entender que é tudo de uma vez, né? Dá 1 hora de intervalo e toma, né? Então tem que tomar cuidado com as posologias ali para a gente é, entender com o paciente quando que ele vai tomar, né? 3 vezes ao dia, com intervalos de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, enfim, tá? Aqui está assinado, então, teoricamente, essa prescrição está certinha, né? É, só que aí a gente entra num outro ponto, né? Ele prescreveu xarope, né? Mas qual xarope, né? O xarope comum, né? O xarope que a gente está mais acostumado, né? Aquele tradicional, ele tem uma quantidade elevada de açúcar, né? Sabe que o xarope, naquele tradicional, ele tem uma quantidade. E para o paciente que não pode consumir açúcar, por exemplo, um paciente diabético, é, ele não vai poder consumir um xarope tradicional, né? Será que aqui não seria um xarope dietético, né? Pensando ali numa redução de risco para o paciente, uma vez que se constatado, né, o, que ele é diabético, né, a glicemia ali tá, ou às vezes nem é diabético, né, mas quando ele toma o xarope, a glicemia sobe. Então a gente tem que pensar nesses cenários, né? A receita está quase que perfeita, né? Digamos assim, mas faltam ainda algumas informações para uma correta dispensação e manipulação, né? Que a gente poderia fazer com o paciente ali, né? Uma anamnese para entender um pouco mais a fundo, né? Então, né? Quais providências, né? Que a gente pode seguir com essa prescrição, né? Como eu disse para vocês, né, o paciente apresenta ali um fitoterápico, uma prescrição de fitoterápico na forma de xarope, mas ele não especifica o tipo de xarope, né? Então, cabe ali ao farmacêutico uma abordagem para conhecer o paciente e verificar qual a melhor formulação para esse paciente, né? Como eu disse para vocês, né? Se ele tem restrição com açúcar, eu não posso, né, fazer não poderia, né? Na verdade, fazer um xarope tradicional, né? Onde tem uma alta quantidade ali de açúcar, né? Então, perguntar, né, pro paciente se ele tem, né, alguma restrição com açúcar, se ele sabe, né, que o xarope tradicional contém açúcar, e se ele sabe se ele tem diabetes, né? Se ele faz uso de alguma medicação, né, até para investigar uma possível interação medicamentosa, né, do guaco com outro xarope, com outro medicamento, né? Como na prescrição não fala o tipo de xarope, né? Se o seu médico sabe a condição quanto à restrição de açúcar, né? Então, será que o médico sabe que o paciente tem restrição de açúcar, que ele pode ter diabetes, né? É, Se ele não sabe, né? Ele prescreveu o xarope, mas esqueceu de colocar que é xarope dietético e deixou a cargo do farmacêutico para fazer a análise ali para ver se era xarope tradicional ou dietético, né? Então, talvez entrar em contato com o prescritor para entender, né? E tomar a melhor decisão ali na formulação na manipulação, na verdade, da prescrição. Aqui, né, eu trago uma confirmação, né, cenário hipotético, né, que o paciente era portadora de diabetes tipo 2, né, está em tratamento com metformina. Considerando a condição clínica do paciente, as características dos diferentes tipos de xarope, qual seria a escolha mais adequada para o veículo dessa formulação? Então, como eu disse para vocês, né, o xarope tradicional talvez não seja a melhor escolha, né? Talvez um xarope dietético, né?
Aqui eu trago, né, a conduta mais adequada, né, é o xarope dietético, porque o paciente é diabético, né, e, obviamente, né, precisa reduzir, né, evitar o consumo de açúcar. E o xarope tradicional, né, a gente sabe que tem uma grande quantidade de açúcar, né. O xarope dietético, por sua vez, é formulado com edulcorantes não calóricos, sorbitol, sucralose, né, e é uma opção segura para pacientes diabéticos. Então, nesse caso, que a prescrição não traz, né, a informação do tipo de xarope que o paciente precisa, né, o ideal é que o farmacêutico faça essa anamnese, né, no paciente ali, para entender se o paciente pode, né, de fato, fazer uso do medicamento na forma de xarope tradicional. Se não puder, aí ele faz a manipulação da prescrição para um xarope ou para outra forma farmacêutica, né, que consiga atender o paciente, que não interfira ali na condição clínica, que no caso aqui é hipotético, é a diabetes. A intervenção farmacêutica seria contatar o prescritor, né, se for possível, né, igual eu disse para vocês, muitas vezes não é possível, né, a gente ter essa interação, né, com o prescritor. Eu não trabalho diretamente com a dispensação, mas eu tenho certeza que isso é muito raro de você conseguir, né, de falar ali com o prescritor, o paciente lá na farmácia ainda, né, você conseguir essa interação é muito complicado, né. Então, se possível, né, contactar o prescritor para esclarecer a escolha do veículo, né, mais adequado para a formulação do xarope, e abordando ali, né, as restrições quanto ao consumo de açúcar, enfim. Então, dessa forma, né, se ele conseguisse falar com o prescritor, né, ele faria o xarope à base de xarope dietético, né, procederia à, à manipulação com o veículo ali alterado não, porque o médico não prescreveu qual seria o xarope, né, só confirmou com o prescritor e seguiria ali para um xarope dietético, né. Alguém mais tem algum ponto para... Oi, Lucila. Aí é uma questão, então, sei Oi? lá, é uma questão de pensamento meu. Até que ponto isso daí, o xarope ser dietético ou não, é obrigação, tem a obrigação legal de estar escrito na prescrição? Isso daí não é um papel inerente do farmacêutico, não é obrigação do farmacêutico na hora de manipular, saber isso, fazer a anamnese, conversar com o paciente. Deveria, né, ô Lucila, mas a gente sabe que nem a maioria dos casos, né, não tem essa anamnese antes de fazer a dispensação, né? Então aí poderia ter um erro, né? Porque não é, talvez não seja a obrigação do médico, né, colocar, igual você falou, talvez não seja a obrigação do médico estabelecer qual o tipo de xarope, né? Porque Ele tem que estabelecer qual é o tipo de recipiente, por exemplo? não, não, Então, é uma obrigação da gente, então. seria obrigação da gente, né? Só Assim que, como em, aham, pode falar. assim como em algum lugar tem escrito que é proibido escrever 3 vezes ao dia e não e tem que ser de Não, 8 em 8 horas. mais questão de boa prática, né, ali na dispensação, do que uma obrigação legal mesmo, né? Tem. Então é isso que eu estou falando, é uma questão de pensamento meu. Se a gente está determinando, não, porque é obrigatório fazer assim, assim, assado, a gente está interferindo numa conduta médica e num procedimento legal. Ele não é obrigado, a gente sabe que o médico vai falar, não está na minha obrigação escrever desse jeito, eu não sou obrigado a escrever assim. É diferente, por exemplo, de uma prescrição da área pública, em que ele é obrigado a escrever o medicamento no nome genérico e não no nome comercial. E Isso. quando ele está na área privada, ele pode escrever como ele quiser. E a gente não pode questionar isso, É, né? Então, eu acho que a gente está tomando um rumo de dizendo que uma receita está falha, sendo que não é uma falha, a gente está querendo facilitar para a gente.
né? não é uma falha, é mais para evitar um erro para o paciente. É claro, a obrigação de fazer a anamnese ali antes de dispensar é do farmacêutico, mas trazendo para a realidade do nosso país, a gente sabe que não faz, né? Você chega com a receita lá, ninguém pergunta nem seu nome, faz o trem, entrega, né? Então, assim, pensando num cenário ideal, é claro, né? A gente faria a anamnese, entenderia se aquele xarope não é, não, é igual você falou, não é obrigação do médico colocar se é um xarope dietético ou se é um xarope tradicional. A gente deveria investigar ali pela anamnese do paciente, né? Fazer uma investigação clínica do paciente e determinar ali na prescrição. Só que como a gente sabe que isso não acontece na maioria dos casos, estou chutando, mas eu acredito que na maioria dos casos não acontece essa anamnese, provavelmente você teria um erro ali não vou dizer um erro de dispensação, porque não estava descrito lá, né? Mas o paciente talvez não teria tanta adesão ao tratamento, porque você daria um xarope, por exemplo, tradicional para o paciente, se não fizesse anamnese. Você daria um xarope tradicional para o paciente teria picos de glicemia ali muito alto e uma série de consequências e provavelmente deixaria de fazer o uso desse medicamento. Porque pensando por alto assim, se eu recebesse essa prescrição, eu não ia pensar, se eu não fizesse a anamnese do paciente, eu não ia pensar no xarope dietético. Eu já ia direto para o tradicional, né? Seu microfone está cortando. Você concorda comigo que esse mundo ideal não existe? Não, não existe. Por isso que a gente Agora, traz situações hipotéticas para a gente poder então, discutir, né? mas a gente está cobrando um mundo ideal do médico porque a gente não está no mundo ideal. É, talvez Então, eu acho que não é por aí. uhum. Não, eu A gente entendo, né? cobrar da gente mesmo, Sim. Se todo mundo né? fizesse a sua parte, né? Seria Então, muito mais. mas é obrigação da gente fazer a anamnese, é obrigação da gente saber se aquele produto é mais higroscópico ou não, é obrigação da gente acondicionar de um jeito correto, Orientar o né? paciente, né? No É armazenamento. obrigação da gente, até da posologia 3 vezes ao dia, é de 8 em 8 horas. 4 vezes ao dia é de 6 em 6 horas, né? Porque tem que ter uma distribuição no dia de modo equivalente. Salvo exceções prescritas lá que o médico coloque, né? Salvo exceções, né? Salvo a É. ciclovir, que é de 4 em 4 horas e que à noite não Uhum. toma, Mas né? casos muito específicos, né? Mas não, eu Então, concordo com você que, né, que a maioria ali das informações, né, a gente conseguiria fazer uma anamnese do paciente, né? Só que a gente traz casos hipotéticos justamente para fomentar a discussão, né? Mas é claro, né, se a receita viesse com mais informações, né, facilitaria o trabalho tanto do farmacêutico, né, por mais que seja nossa obrigação, e também ajudaria na segurança do paciente, né, no tratamento do paciente, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né? O prescritor colocar ali as informações o mais detalhado possível e o farmacêutico, dentro do seu âmbito profissional, fazer a anamnese correta do paciente, né? Alguém mais, gente, quer contribuir? Não? Aqui, né, algumas orientações nesse caso, né, que a gente passaria para o paciente, né? Obter o controle da diabetes, né? Que ele já constatou que ele é um paciente diabético, né? Orientar que para mudanças de hábitos, né? Como alimentação, controle da doença, controle da pressão arterial, né? Diminuir a ingestão de bebida alcoólica, monitorar os valores da glicemia, né? Monitorar o tratamento farmacológico, né? Estar atento às medicações que possam conter açúcar, xarope, dragas, comprimidos, enfim, tá? Então, são orientações básicas ali que o paciente daria após uma anamnese, né? Bom, gente, alguém mais quer contribuir com o caso?
Ou quer trazer alguma outra informação? Como é? Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui. Não sei como é que tira esse treco aqui. Aí, tá mostrando aí que eu não sei como é que tira esse negócio da tela. Alguém mais, gente? Tem alguma coisa para contribuir? Dos É casos? só você parar de compartilhar a tela. Pois é, eu tentei aqui. Eu acho que. Peraí. Lá embaixo no share, do jeito que você colocou, você tira. Tá. Acho que não foi. Agora foi. Não estava encontrando o botão aqui, mas foi. Alguém mais tem algum ponto que queira contribuir? É, eu, eu gostaria de, sobre essa questão última que nós estávamos falando, né, a Lucila e você também, é, eu acredito que sempre a aproximação com o profissional prescritor, na medida do possível, eu sei que, eu acredito que quando é uma cidade do interior, eu tenho eu nunca morei numa cidade do interior, mas eu acredito que há uma proximidade, pode haver uma proximidade com esse profissional prescritor e para a gente tentar minimizar essa, essa válvula de escape para poder o paciente não estar tão seguro quanto deveria, né? A segurança que a gente, como profissional de saúde, pode proporcionar para ele é algo que, assim, num curso como esse, a gente vai se atentando, né? Num caso clínico desse, nossa, é mesmo. E agora, quem que é o responsável? Ele não tem obrigação, eu também, eu também não tenho, né? E eu acho que é nessa hora que surgem as ideias, que surgem as resoluções dessas perguntas, né? As respostas para essas perguntas que muitas vezes passa desapercebida, a gente fica meio adormecido, né? Porque se a gente não pensa que o diabético precisa de algo específico para ele, eu mesmo não estava atenta nisso, não estava, é mesmo, tá, então uma fórmula específica que atenda também, minimize essa questão da oscilação da glicemia, e e a questão também da quantidade de horas, né? De 3 vezes ao dia, o paciente muitas vezes corre um risco e a gente, ao invés de tratar, a gente colocar, aumentar ainda a segurança. Mas eu acredito que essa é a oportunidade que nós temos de rever qual que é a nossa postura como esse profissional, né? Que quer alcançar, que deseja alcançar, mas também aproximar com esse profissional prescritor, porque dessa forma a gente recebe informação e também a oportunidade de transmitir para ele algo que a gente discutiu na sala e que pode contribuir para a segurança do paciente. Obrigado, Raquel. É isso mesmo. Só o ruim é a gente conseguir, né, essa interação, como você disse, né? Quando é cidade do interior, talvez possa ser um pouco mais, né, fácil, né? Ou era, né, com essa modernidade, tanta migração de cidade grande para cidades pequenas, talvez não seja mais tão possível, né? Deixa eu só complementar uma coisa. Eu sou de São Paulo, tá? Eu moro em Atibaia, trabalho em Atibaia, mas sou de São Paulo. Uhum. O que eu entendo com relação a essas posturas é não ser tão rígido, tão. Tá errado, não vou atender. Tá? Não é assim. Porque o que que acontece? Esse embate entre profissional farmacêutico e profissional médico não gera a união necessária para o tratamento do paciente. Tá? Hoje eu trabalho em prefeitura de uma cidade do interior, sim. A proximidade é muito maior. Só que
ainda encontra-se profissionais no município em que são reticentes em analisar e pensar mesmo um pouco, porque aí na questão aí é pensar. É uma função inerente da gente, está na nossa formação, está dentro da nossa capacidade de resolver, de dar a solução, sem ter que ficar fazendo o paciente esperar ou achar que o médico errou. A gente não pode tomar posturas em que jogue o paciente contra o profissional, né? Porque também a hora que for o contrário, o médico também vai jogar contra a gente. Ah, não, porque foi o farmacêutico que falou errado, foi o farmacêutico que fez isso ou aquilo, que não fez certo, que não manipulou como eu pedi. Então, a gente tem que, no dia a dia, tem que analisar, tem que fazer anamnese, se possível, contactar o profissional, mas se não puder, se não conseguir, é tentar resolver dentro da nossa capacidade. A gente foi formado para isso, Ser flexível, né? né? Essa é a minha opinião em cima disso. Não ser aquela postura combatente, combativa, né? Que fala, de ficar aquele atrito, né? Vamos pensar um pouco também, vamos botar em prática o que a gente estudou, Sim. né? Essa é a minha opinião. Obrigado, Lucila. Alguém mais, gente, quer contribuir? E sou diabética, então já ia pensar direto no xarope. Obrigado. Bom, gente, acho que era isso para hoje, né? É, acho, se não me falha a memória, o nosso próximo encontro, deixa eu só confirmar aqui. Quando é que tá marcado? Dia 16, nosso próximo encontro, tá? Aí vai ser o último encontro, né, da gente. Depois disso vem a avaliação final, né, lá do curso, depois de todo mundo consumir todos os conteúdos lá, né, disponíveis. Se eu não me engano, são 7 aulas. Depois disso vem a avaliação, aí com a média lá, né, do que a gente que estabeleceu, se eu não me engano, 7, a gente fecha e depois vocês conseguem emitir o certificado, né, pelo próprio site. Mas essas instruções a gente passa mais no final, né? Senão depois cai no esquecimento e a gente não lembra lá no final. Ainda está um pouquinho longe para a avaliação final, né? E para o encontro ainda tem 15 dias aí, tá? Mas de antemão já agradeço vocês pela disponibilidade, né, de participar de mais um encontro, né? Quem participou pela primeira vez, muito obrigado por ter vindo. Quem já participou, né, as 2 vezes também, obrigado pela disponibilidade de continuar participando com a gente, né? Quem ainda não olhou, né, não estudou os conteúdos lá do portal, está disponível para vocês, tá? Um slide interativo, né, para quem nunca acessou. Vai ter uns joguinhos para ir memorizando, aprendendo um pouco mais didático, né, do que só ficar lendo slide, lendo o PDF, tá? Então é isso, espero que tenha acrescentado, né, o conhecimento de vocês, e eu também aprendi muito com as trocas de conhecimento. E a Fabiana mandou mensagem aqui, eu enviei a tarefa da última aula. Quem me enviou a tarefa, eu vi, tá? Acho que teve uma menina também que me enviou hoje. Como eu disse para vocês, a tarefa, ela substitui o encontro ao vivo, tá? Então, quem não participou desse encontro tem que fazer a tarefa substitutiva. Quem participou do encontro, gente, não precisa, tá? Então, não precisa fazer a tarefa substitutiva. A única avaliação que vocês fazem, quem participou dos 3 encontros, é a avaliação final do curso lá no final do mês, tá? Mas aí, quem já me mandou, eu vou dar uma olhada e eu lanço também lá como presença, assim que eu lançar os demais, tá bom? Gente, agradeço.
Terminamos um pouquinho mais cedo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom restinho de semana. E a gente se encontra no próximo, daqui 2 semanas, na verdade, né? Na quarta-feira do dia 16, tá bom? Obrigado, viu, gente? Eu acho que é o Tiago. Será que meu nome está para fazer a atividade? Tiago, se você não participou do primeiro encontro, você tem que fazer a atividade substitutiva, tá? Não, Mas aí, eu participei, mas lembra que eu acho que estava participou? com o seu nome? Você deve, tá bom. Mas eu E, lanço e, como presença, tá? Fica tranquilo. e Aí você aí me... hoje também tá com outro nome. Tá bom, tranquilo. Mas eu sei, é Tiago, né? Eu sei Isso. que eu lanço lá e você não precisa fazer a tarefa substitutiva, tá? Quando você participou dos 2 encontros, tem necessidade, tá bom? Então tá, obrigado. Então, eu não participei da primeira aula, mas eu assisti gravada, Uhum. fiz a tarefa, eu enviei. Tá bom, eu vou dar uma olhada e lanço lá como presença para quem já me viu. Tá bom, obrigada. Então é isso, gente. Obrigado, boa noite para vocês, bom descanso e a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau, tchau, boa Tchau, noite. até mais, boa Então, noite. boa noite. Obrigada. Obrigado a Obrigada. vocês. Conseguiu sair não, Vanessa? Achei que tinha saído, peraí. Vou sair. Tranquilo, vontade.